Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo aí, parabéns pelo seu processo de aplicação. Meu nome é Rafa, sou MC PPM e eu vou falar um pouco hoje sobre Team Standards para LCPs, né? Então, um dos grandes papéis aí que vocês terão, caso sejam eleitos, de gerir o seu time, gerir seu CL, gerir seu TLB, e aí Team Standards é a principal ferramenta que a Exec escolheu para fazer isso, né? Então, vamos passar um pouco aí sobre as fases, os processos em si, e aí, se vocês tiverem qualquer dúvida depois, podem me chamar ou tirar essa dúvida ou por e-mail ou por WhatsApp. Beleza. Basicamente, Team Standards é aquela coisa que na Exec faz com que o líder se diferencie dos demais, né? Então, não é só quem aplica Team Standards que gere, não é a única forma de gerir que existe no mundo, mas é a forma mais adaptada aos nossos processos da Exec, aos nossos timelines e tudo mais. Tanto é que foi criada pela Exec para a Exec. Ele tem 3 blocos de implementação, né? O primeiro deles é Building, o segundo deles é Performing e o terceiro deles é Closing. Numa linha geral, Building e Closing são basicamente uma lista de ações que precisam ser feitas dentro de uma determinada timeline para que o time crie suas bases e feche sua experiência e performe aquilo que vai estar rolando quase 100% dos momentos, que serve para que o time tenha a rotina. Vamos passar um pouco por eles. Então, dentro do bloco de Building, a gente tem Team Creation, Team Plan e Individual Plan. Dentro do bloco de Performing, Results Elevation, Performance Tracking e Support System. E no bloco de Closing, Team Debrief, Transition e Individual Debrief, que acontece nessa timeline. Então, em janeiro, a gente está acabando aí o nosso termo a nível local. Então, a gente tem Closing. No finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, já começa a Building com os team leaders eleitos e com a galera que vai entrando no Excel. No meio de fevereiro até o meio de julho, final de julho, a gente tem performance rolando, então aquilo lá que eu falei acontece quase todo momento, mas no final de junho, julho, já começam as coisas de closing, então a gente precisa começar a já fechar a experiência, passar documentos, que é quando a galera do TLB já está sendo eleita para o segundo semestre. Em agosto, a gente tem total building, final de Excel, team leaders contando a sua experiência, replan e tudo mais, e performing rolando logo depois, e aí em dezembro a gente volta com a close. Uma coisa muito importante para vocês saberem também é que quando a gente fala de Team Standards, a gente fala sobre os Global Learning Environments, que são formas através das quais a gente consegue implementar esses Team Standards. Então, todos os Team Standards, vocês vão ver um iconezinho embaixo quando eu estiver falando, que são sugestões de como você pode usar esses Global Learning Environments para implementar com o seu time. Sejam eles Team Experiences, Learning Cycles, Mentoring, conferências online ou mesmo individualmente com o seu time. Então, bora lá, vamos começar Building. Então, basicamente, Building de novo, uma lista de ações que tem que ser feitas. Sugestão aí de timeline para que Building seja implementado. Para EBs é um pouquinho maior, então, por volta de 3 semanas, 1 mês, porque vocês vão ter aí visita de OD, times de construção de planejamento, CONAL, tudo mais, mas para times menores ele é um pouco mais rápido. E é basicamente construir as fundações básicas para um time sustentável. Então, é quando as pessoas começam a trabalhar e entender o que é ser parte de um time. Essa explicação ela vai seguir esse flow aqui, né? Então, a gente vê o building, no geral, começa com o membro e o time entendendo sobre a Exec, sobre contexto, sobre conhecimentos funcionais e regras. A gente afunila para o time e depois afunila para ele mesmo. Para que depois dessa construção de time, ele saiba qual que é o papel dele com a Exec, para o time dele e com ele. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso? Que nem a gente falou antes, então, os blocos de Building Team Creation, Team Plan e Individual Plan. Quando é de Team Creation, o primeiro tópico é a transição. Então, garantir tanto que a pessoa que está saindo da experiência e a pessoa que está chegando, mas nesse caso, principalmente a pessoa que está chegando, está totalmente interessada em pegar todos os conhecimentos, todos os conteúdos, tudo que o antecessor dela está passando. Então, os dois são igualmente responsáveis por uma boa transição. Logo depois a gente tem Functional Skills and Core Competencies. Então, competência, né, é um comportamento, um conhecimento, uma habilidade que é colocada em ação para atingir o resultado. Então, basicamente, que o team leader passe para os seus membros, então você, como SP eleito, passe ou garanta que estão sendo passados para todos os seus VPs todas as competências e conhecimentos.
isso vai muito de você entender o seu contexto. Entender se a transição vai ser feita de uma forma boa, se o MC precisa, você precisa de algum suporte do MC, se os NFTs podem ajudar de alguma forma, e aí como você vai garantir a transição aí dos VPs anteriores para o seu EB. Logo depois, entender as regras de time. E aí isso é muito, muito, muito importante e muitas vezes a gente acaba passando por cima disso. Então, quais vão ser as regras, quais vão ser os comportamentos que vão gerir a governança básica do EB, do seu EB para o de eleito. Então, essas coisas são coisas que, caso setadas na timeline certa, você pode usar depois para puxar alguns comportamentos, para dar algum tipo de chamada de atenção, porque foram comportamentos que não é você que está falando, é o time que setou. Por isso, esse espaço tem que ser muito bem citado e é muito importante para o que vem depois, que é Team Plan. Então, Team Plan são alguns tópicos, e aí a mensurável sucesso desse bloco é você garantir que o seu time tem um plano que está totalmente alinhado entre todas as pessoas, que cada uma das pessoas sabe o que esperar dos outros, né? Primeiro, criar um propósito de time. Então, para EBs, isso é uma coisa super importante, a galera realmente se conecta. Então, garantir que, assim, seu time não precisa ter a maior identidade do mundo, com moto, com logo e com tudo mais, mas vocês precisam ter alguma coisa que une vocês, que quando você falar sobre essa coisa, o seu time vai se conectar com aquele início de experiência e vai entender por que eles estão lá. É muito importante que, muito mais do que a beleza, tudo mais desse propósito de time, ele faça sentido. Se não fizer sentido, ele pode ser incrível, mas não vai cumprir seu propósito. Então, sempre busque relembrar, sempre busque ressignificar para o momento atual e garantir que isso continua conectando as pessoas do seu time. Logo depois, a gente vai para as metas e as estratégias. Essa é a parte toda que você vai ter durante a sua visita de audit também, e também sobre dezembro do seu time. Então, entender quais são as metas para cada uma das áreas, como que o seu time como um todo vai trabalhar junto e tentar estratégias para que você atinja suas metas, estratégias como quem vai ser a foco, estratégias como o back-office vai trabalhar com o front-office, qual vai ser as estratégias de attraction, como você vai trabalhar com o seu customer flow, isso tudo vai ser aí um papel muito importante de dezembro, visita de OD e pré-conal, para que vocês decidam. Logo depois, JDs e timeline, então qual que é a JD do seu time e entender a timeline para o primeiro semestre. Então, entender o que eles vão saber, como é que funciona o Team Cycle, como é que funciona tudo. Budget, para o seu VP Finanças, com certeza vai ser super relevante, mas para o seu EB inteiro é muito importante que eles entendam quais são as fontes e os gastos que um CL tem normalmente, para que, por exemplo, se eu sou um VP ou DX, eu entendo que os meus resultados estão totalmente atrelados à sustentabilidade do CL. Então, que eu preciso ter essa consciência na hora de fazer meu planejamento e setar as minhas ações. Então, um básico entendimento aí de entradas e saídas de um CL, como que isso funciona e como que todos vão trabalhar para que o CL atinja o budget. E por fim, desse Team Plan, Team Development Goals. Então, onde estamos hoje como um time, onde queremos chegar como um time e o que queremos fazer como um time para chegar lá. Então, é realmente o momento de entender como que a gente quer estar como time, baseado aí no contexto atual. Que leva a gente para o Individual Plan, que é o finalzinho do funil, que é basicamente quando esse planejamento que está criado e alinhado entre todo o time, ele desce para cada uma das pessoas do time, e aí a gente tem metas individuais traçadas. No começo, fazer um LDA da pessoa, então assim que ela foi alocada no Expo, que rola esse LDA. A gente às vezes acaba passando por cima disso, mas lembre sempre que para pessoas que nunca fizeram parte de um EB, para pessoas que acabaram de entrar na ESEC, refletir sobre si não é algo que eles fazem naturalmente. Então, por mais que a LDA seja, assim, básico em alguns aspectos, ele pode dar aquele primeiro start para que a pessoa comece a refletir sobre ela mesma e comece a entender quais são as coisas que ela precisa melhorar e, enfim, desenvolver. Logo depois, a gente tem o Personal Development Plan, que basicamente seta duas coisas para essa pessoa. Ela é feita num one-on-one e essa pessoa tem que sair de lá com as metas individuais que ela tem para o atingimento dela e para o desenvolvimento dela. Então, eu, como VP, quero entregar até o final do Q1 isso e isso com a minha área, e para isso eu preciso me desenvolver dessa forma. Então, como que o desenvolvimento está atrelado a uma meta individual, e aí o papel dos próximos one-on-ones é você traquear se esse plano que foi
traçado com seus VPs, e ele está sendo realmente seguido, e como que você, como team leader dessa pessoa, pode ajudar no atingimento desse plano. Então, essa é a timeline, começa com entender o Personal Development Plan e setá-lo. Durante o quarter, então, você tem continuous feedback e no final, uma revisão final desse PDP, né, que é Personal Development Plan, e aí setar um PDP para o Q2. Então, é muito importante que isso seja feito a cada quarter e que seus one-on-ones vão acompanhando como ele está sendo seguido. Building, no geral, você consegue fazer em 3 team meetings e um one-on-one. Então, é uma coisa assim, por isso que eu falei que parece uma lista de ações, que realmente você consegue implementar de uma forma muito simples, caso você foque e planeje isso com antecedência. E aí, próximo bloco que a gente vai falar, então, acabando o building, é o bloco de performance. Basicamente, performing é onde as coisas acontecem. É quando o seu time atinge resultados, é quando o seu CL vai estar com rotina, e aí, quanto mais cedo você acabar building e começar performing com toda a força, mais rápido o seu CL vai ter uma rotina de resultados, vai ter uma rotina de CL como um todo. Então, quando a gente fala de performing, a gente fala de progresso, a gente fala de traqueamento, a gente fala de operações, e ele é dividido em 3 coisas: Results Elevation, que são todas as coisas que um team leader, ou você, como LSP, consegue fazer para, de fato, elevar os resultados do seu time. Como você consegue, ponto número 2, traquear a performance do seu time, uma vez que você setou aí um planejamento muito bem feito, que você setou um PDP muito bem feito, e como que você consegue criar espaços e ambientes para que as coisas, para facilitar que as coisas aconteçam dentro do seu time. Vamos falar sobre essas coisas. Practical Learning é o primeiro tópico dentro de Results Elevation. Então, uma vez que você passou por transição, que você fez Conal, todas as coisas, como que você consegue criar momentos em que o seu time está aprendendo na prática. Então, que o seu time de ICX, os seus VPs estão ligando para empresas e entendendo como que as coisas precisam acontecer e para passar para as áreas deles. Ou que essas áreas de back-office estão trabalhando juntas e aprendendo juntas na prática a fazer algumas coisas. Então, é muito importante que antes que o termo de EB de vocês comecem, que o seu time tenha esses espaços que não só são de conhecimentos teóricos, de transição, de vídeos, de assistir Next e tudo mais, mas realmente trabalhar na prática com o que eles vão trabalhar antes que eles recebam as áreas deles, os times deles. Logo depois, Team Working Times é como você consegue fazer com que o seu time tenha momentos de trabalho juntos. Então, uma vez que o seu EB está eleito e vocês começaram o termo de vocês, isso é mais lá para... Pode começar antes, mas assim, tem que acontecer durante a gestão de vocês, lá para fevereiro, março, já começar a acontecer, momentos em que o seu time está, de fato, trabalhando juntos. Então, coisas que você pode fazer nesse momento é entender o estilo de trabalho deles, então muito mais do que vê-los na web, vê-los por e-mail, vê-los e tudo mais, você de fato entende se essa pessoa gosta de trabalhar com foco, se ela gosta de falar enquanto ela trabalha, qual é o estilo de trabalho dessa pessoa, entender como que ela se relaciona com os stakeholders dela, seja externo, seja com a área dela, e mostrar que você confia nela. Então, basicamente, trabalhar com ela e entender como que ela faz essas coisas, mas, de fato, ter momentos de trabalho juntos, muito mais só do que reuniões. Então, isso no começo pode fazer com que você seja muito mais consciente sobre como o seu time está trabalhando. Por fim, sistemas de incentivo dentro do seu EB. Então, sim, seu CL vai ter um sistema de incentivo incrível, com várias métricas e tudo mais, mas caso você queira atingir um objetivo específico e tudo mais, não tenha medo de fazer um sistema de incentivo dentro do seu EB mesmo. Então, alguma coisa que relembre vocês da identidade de time, alguma coisa que o seu EB queira, são coisas assim que podem fazer com que o seu CL e o seu EB consigam puxar alguns comportamentos. Então, deixe ele de uma forma bem simples e mostre que você se importa com isso, né? Não lance o sistema de incentivo aí para o seu EB e aí depois nunca mais faz follow-up disso, não vai dar certo. E aí a gente vai para Performance Tracking, que é basicamente você entender como que tá os resultados do seu time e fazer ações para traquear e setar próximos passos para que as pessoas do seu time atinjam os resultados. Então, Accountability Systems, eles são muito importantes. Basicamente, são os placares do jogo, do EB de vocês. Então, é muito diferente aí quando você está, por exemplo, jogando bola sem contar ponto e jogando bola contando ponto, né? Então, você, dentro do seu EB, é a mesma lógica. Então, ter um EB que tem uma planilha de tracking de resultados muito clara, com mensuráveis muito claras,
que fica olhando para isso em todas as rebs, é ter um EB que está jogando, contando ponto, com o placar muito bem claro. Então tem essas coisas muito bem definidas para que seu EB consiga ter uma rotina de resultados muito bem clara. Além disso, muito importante, aí basics, que a gente tenha, né, reuniões individuais de tracking, que aí é realmente você com cada um dos seus VPs. Obviamente, durante Q1, Q3, durante o começo, você acabe fazendo algumas coisas com o time todo. Durante Q2, Q4 e tudo mais, você acaba, quando a rotina de resultados está um pouco mais acelerada, fazendo isso de uma forma um pouco mais simples, mais rápida e tudo mais, mas é muito importante que essa constância ela exista. Não pare de fazer trackings individuais com o seu EB, caso você sejam eleitos, por 2 meses, por 3 meses. Você vai quebrar totalmente uma rotina de tracking, uma rotina de performance management que você começou e aí você cortou e depois para voltar é muito difícil. Por fim, tenha revisões, tenha momentos em que você senta e olha para o que aconteceu semanalmente nas suas rebs, mensalmente e a partir de todos os quartos. Semanalmente, olhar principalmente para os entregáveis, para o atingimento do planejamento e para os principais gargalos que estão impedindo o seu time de atingir o planejamento do mês. Mensalmente, reportar sobre o planejamento, então agora que o mês acabou, referente àquele mês, qual foi o atingimento, o que está funcionando, o que não está funcionando, e garantir que o time inteiro está seguindo as regras de time e que vocês aí estão realmente se relembrando aí dessas coisas. A cada quarter, garantir que o time sabe das regras de time de novo, o que está acontecendo e o que não está, revisando os planos individuais, então no final de um quarter 1, por exemplo, revisar todos os planos individuais que você setou com o seu EB antes que o quarter começasse e entender como que eles foram atingidos ou não, e aí setar a timeline e o calendário para o quarter inteiro, para já divulgar para o CL e tudo mais. Então são coisas que você tem que fazer aí em cada uma desses tipos de review. Cada review tem uma abrangência, um tempo diferente, um foco diferente, mas eles são tão importantes quanto. De novo, support systems são os espaços que você vai criar para que o seu time consiga fazer todas essas coisas. Então, lead space, para que o time realmente não só fez o LDA, mas estou sempre relembrando que preciso me desenvolver na minha experiência. Reuniões de time, aí seguindo uma sugestão, né, um modelo de account, review e plan, em que começam todos falando as entregáveis que deveriam ter feito até aquele momento e como estamos atingindo os nossos resultados. Temos um momento no meio para discutir, revisar e setar quais são as coisas que estão dando errado ou as coisas que estão dando certo, então um momento de discussão. E no final, o momento em que todos planejam suas próximas ações, seus próximos passos para até a próxima semana. Isso acontecendo semanalmente, nossa reb básica. Isso é muito importante. Depois, one-to-ones, mensais com o seu time. Então, você pode fazer com que uma das reuniões de tracking que você vai ter com o seu time pode ser um one-on-one também. O papel desse one-on-one é realmente facilitar esses espaços para que vocês consigam falar sobre a experiência, mas muito também falar sobre o plano de desenvolvimento do seu VP. Então, aquelas metas que foram traçadas, como que elas estão sendo feitas, mas também fica um espaço livre para você fazer feedbacks, para você fazer exatamente ou uma capacitação que você acha que o seu VP está precisando, ou alinhar algumas coisas que você precisa alinhar. Esse é o momento mensal aí que você tem individual com o seu VP. Team Days, sugestão que eles aconteçam a cada quarta, tanto para fazer planejamentos, para falar um pouco mais sobre o time como um todo, relembrar o propósito de vocês, ressignificar esse propósito, ou simplesmente para ter momentos aí de qualidade, para que o time realmente consiga se comunicar bem, enfim, se divertir também é importante, para que a galera comece a se ver como time. Feedbacks, então, espaços de feedbacks aí em que você facilita com o seu time, você vai ver que você vai precisar fazer isso em alguns momentos, e não é porque o seu time está ruim, é porque realmente todo time, e o EB é um time que trabalha de uma forma muito intensa junto, precisa ter esses momentos para que eles não tenham medo de conflitos. Então, um time que tem medo de conflitos, que não dá feedback para si, é um time que não vai evoluir tanto, não vai ser tão produtivo, porque simplesmente eles não estão falando o que eles estão pensando. Então, ter esse momento de uma forma regular, de uma forma bem leve, faz com que o seu time realmente não tenha medo de conflitos, só dá um feedback,
vou dar o feedback, receber um feedback de boas também, e a gente vai movendo aí para isso. Então aqui tem algumas dicas de fazer que o seu feedback seja empático, seja leve, você não precisa ser a pessoa que leva aí o climão para dentro da sala, seja bem específico, então que não seja um feedback geral sobre comportamentos gerais, tipo, aquela coisa aconteceu naquele momento e deu aquele resultado, e minha sugestão aqui é que você melhore nisso ou naquilo. Você pode dar feedbacks para reconhecer também, eles têm que ser instantâneos, então não espera aí, por isso que você tem que fazer isso de uma forma ongoing, então não espera 6 meses para dar um feedback, isso não vai acabar não dando muito certo. E precisa puxar para ação, né? Então quais são as sugestões que as pessoas se dão baseadas nesses feedbacks. Então que tenha sempre orientado aí para uma ação que pode ser feita para melhorar. E aí a nossa sugestão é que seja feita a cada 2 meses, ou na necessidade que você precisar, para que realmente eles sejam produtivos. Performing, você vai implementar aí, né, semanalmente na sua REB, como é o SPI, mensalmente nos seus one-on-ones e nos seus monthly reviews, a cada 2 meses um espaço de feedback, a cada quarter ter um team days, uma quarter review e um lead space aí com o seu time para implementar. Então, é basicamente setar dias e horas em que essas coisas precisam acontecer e implementar sem muito segredo, sem muito mistério. Beleza? Vamos para o final, então, para closing. Então, de novo, closing, que nem building, é basicamente uma listações de coisas que precisam ser feitas. Nesse caso, para passar o conhecimento e as informações que foram adquiridas durante aquela experiência de time para frente e fechar aquela experiência para as pessoas que fizeram parte dela. Closing é muito sobre debriefing, é muito sobre experiência, mas também sobre passar conhecimentos e aprendizados para frente para o próximo time. Então, closing se conecta com o building que a gente falou lá no começo, quando o assunto é conhecimento, transição e tudo mais. Então, team debrief, então como que esse time vai olhar para aqueles objetivos e metas traçadas no começo da experiência e ver se a gente atingiu ou não. Transição de conhecimentos, de documentos, de senhas, de qualquer coisa que tem que ser transicionada. E uma parte mais individual. Vamos falar sobre isso. Para fazer o report de resultados do time, sugestão aí, usar o start, stop, continue, de coisas que foram feitas durante a gestão, que a gente precisaria começar a fazer que não foram feitas, que precisariam parar, ou que mandam bem como time, então sugiro para que você continue. Então isso vai ser... Você vai acabar tendo que gerir espaços de closing no começo da sua experiência, como é o SPI eleito, com o EB passado para o seu, então, e também no meio dela e no final do seu EB, no seu termo de LCP, né? Depois disso, entender se o time chegou naquele objetivo, naquela meta, naquele X, né, no mapa, que vocês setaram no começo do ano de vocês. Então, é muito importante para que as pessoas saiam dessa experiência realmente satisfeitas e entendendo que atingiram, que chegamos como time onde queríamos. Isso pode ser através, obviamente, da meta que vocês setaram como time, mas também de comportamentos e habilidades que vocês queriam ter. Feedbacks finais, então aquele presente que você deixa aí no final para que a pessoa leve da experiência de time. Então não são feedbacks, né, nesse caso, que vão ser usados aí durante a gestão, porque está acabando, mas que vocês deixam aí para que a pessoa realmente leve para próximas experiências de time. Quando a gente fala de transição, passar aí as habilidades e conhecimentos para frente de uma forma bem prática, então antecessor e sucessor trabalhando juntos, passar documentos e ferramentas, senhas e planilhas e tudo que depois lá no meio do termo a gente viu que a gente não teve e sugestões de next steps e coisas que precisam acontecer, porque o time aí que está saindo é o time que está há muito tempo trabalhando com isso e pode muito bem dar sugestões para o time que está começando. Por fim, fazer o LDA final para realmente ver se a gente chegou onde a gente queria. Fazer uma revisão final do Personal Development Plan. Então, ao final de um ano de EB, você vai ter feito 4 Personal Development Plans, mas garantir aí que o seu time está fechando esse último PDP, e aí é você, individualmente, com cada um dos VPs, né, para fechar a experiência de time. Closing, que nem building, pode sim ser implementado com 3 reuniões de time e um one-on-one, bem na vibe aí de building mesmo. Se forem bem planejados e tudo mais, dá para fazer isso aí. Galera, é isso. Sei que a explicação fica um pouco longa e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado simples e que vocês consigam ver aí a conexão que cada um deles tem e quanto, na real, é só
focar nisso, porque todos os líderes de pessoas na IESEC, de um team leader até o PAI, o que eles fazem no final do dia é aplicar Team Standards e criar uma rotina de time a partir disso. Qualquer dúvida, de novo, tá aí meu e-mail, e a gente vai se falando. Boa sorte aí no processo de aplicação.